Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, pessoal. Capítulo 17 do Manquio. O que a gente vai ver nesse capítulo aqui? No capítulo passado a gente conversou um pouquinho, né, sobre consumo. Capítulo 16 a gente discutiu algumas teorias que discorrem sobre o consumo. Agora a gente vai falar sobre investimento, tá? O que o Manquio faz aí é discutir um pouco esses componentes da demanda, tá? Consumo aqui, no Brasil aqui pelo menos, a gente vê que uma boa parte aí do consumo, uma boa parte aí da demanda, né, do PIB, vem do consumo, tá? Cerca de 60%, e aproximadamente 20% aí, algo em torno de 15, 16, 20%, tá? Formação de capital fixo, tá? Que é o componente de investimento. Vamos discutir então um pouquinho aí do papel do investimento aí, tá? Então, o que o Manquio começa a falar, né? Embora os gastos com investimento de consumo proporcionem utilidade para as famílias no presente, os gastos com investimento têm o objetivo de proporcionar um padrão de vida mais elevado no futuro. Então, quando a gente está investindo, a gente está pensando em, na realidade, a gente está poupando, né? A gente está poupando para consumir mais no futuro, ou tentar suavizar o consumo de uma maneira ou outra. A gente busca, né, se preparar para poupança. Pode ser precaucional, né, motivo de precaução, né, mas o que a gente sabe é que essa poupança, né, o sistema financeiro vai converter essa poupança em investimento, né. Então as firmas, a gente vai poupar, as famílias vão poupar e as firmas vão pegar esses recursos poupados e os bancos fornecem crédito para as firmas para elas realizarem investimento com base nas poupanças que a gente realizou. Então, esses gastos com investimento vão desempenhar um papel fundamental, não só para o crescimento de longo prazo, mas também no ciclo econômico de curto prazo, tá? O que a gente discutiu lá atrás é que o investimento é extremamente volátil, né? É um componente do PIB bastante volátil, né? Então, quando o gasto aí com bens e serviços cai durante um período de recessão, né, grande parte do declínio em geral decorre aí por conta da queda nos investimentos, tá? Vamos expandir a ideia aí de que o investimento relaciona negativamente com a taxa de juros, tá? O que o Manquio tenta fazer aí é mostrar por que esse investimento está negativamente correlacionado com a taxa de juros. Não é algo difícil para a gente, né, imaginar. A gente imagina aí que se a gente pensar em R como preço do dinheiro, né, se o preço do dinheiro está alto, a gente vai investir menos, ok? O dinheiro está caro, então a gente vai investir menos. Mas vamos ver aí o que o Manquio coloca aí, tá? A primeira coisa que ele faz é discorrer aí sobre os tipos de investimento, tá? A gente tem investimento, né? Temos três aí componentes fortes aí do investimento. Primeiro, investimento em capital fixo, tá? O que é isso? Equipamentos e estrutura que as empresas adquirem para utilizar na produção. Então, basicamente máquinas, galpão, estrutura física, que vão fazer com que permitam as firmas, que vão permitir às firmas aumentar a produção, ok? A gente tem outro componente de imóveis residenciais, tá? Que são imóveis novos que as pessoas vão adquirir para morar ou alugar, tá? E a gente tem os investimentos em estoques, tá? São bens que as empresas deixam guardado e armazenam, inclusive matéria-prima, suprimento, tá?
estoque de produtos em processamento e produtos acabados. O que o Monkey faz é trabalhar esses três componentes aqui do investimento. Tá? Se a gente pegar aí, tem um gráfico lá para os Estados Unidos, aí a gente vê o investimento total, né? Essa curvazinha, a soma desses três tipos de investimento. A gente tem aqui variações de estoque, que é um componente relativamente pequeno. A gente tem investimentos em imóveis residenciais, tá? E os investimentos em capital fixo privado, tá? Que as firmas, investimento que as firmas estão fazendo. Tá? O Monkey ele faz questão de frisar aqui que a gente tem investimento em capital fixo privado. Os Estados Unidos têm um poder bélico muito grande e uma boa parte do investimento lá também é feito, né, despesa com investimento em defesa, por exemplo, é um investimento público, não é privado. Tá? Aqui ele está pegando esse investimento em capital fixo, ok? Privado, das firmas, não do governo. Legal? O que a gente vê aí é que, né, a gente teve aí, estávamos subindo em 2005, teve a crise aqui do subprime, a gente vê que os três tipos de investimento eles dão uma queda brusca aqui, né? Então a gente vê aí que investimento eles contraem bastante ao longo das crises, tá? Pela hipótese básica aí de que a gente tende a suavizar consumo, né? O meu consumo ele não deve se alterar tanto, então o componente da demanda que vai cair, né, tende a cair o investimento, ok? Aqui a gente tem aí um gráficozinho do IBGE. A gente vê aqui construção, tá? Máquinas e equipamentos, outro tipo de investimento. A gente vê aí que 2010 até 2019, de 2010 até 2014 aí o investimento estava em torno de 20%. Depois deu uma caída aqui, foi mais ou menos para 15%. Tá? Perdemos 5% aí de taxa de investimento. O que compõe essa taxa de investimento aqui? A gente vê que tem um componente muito forte aqui de construção, tá? Vai responder aí por cerca de metade do valor. Máquinas e equipamentos, né? Formação bruta de capital. A gente vê aí que tem um componentezinho aqui que responde mais ou menos por 1/3, tá? Outros que a gente pode imaginar aí que seja variação de estoque, tá? Coisa relativamente pequena, um décimo aí do valor, tá? Do investimento. Vamos discutir um pouquinho, né, essa questão aí de esse componentezinho aqui de máquinas e equipamentos que nos Estados Unidos, né, capital fixo privado tende a ser extremamente elevado. Primeira coisa que a gente vê daquele gráfico que eu apresento para a economia dos Estados Unidos é que todos os tipos de investimento geralmente diminuem durante as recessões, tá? Aqui a gente tem, né, essa áreazinha sombreada aqui está delimitando as depressões. Então a gente vê que o tipo de investimento, que os investimentos eles tendem a responder negativamente aqui, se reduzir drasticamente ao longo dessas crises, tá? Que a do subprime é mais pesado que a gente teve recentemente. Muito bem. Então, o que ele faz é desenvolver modelos de cada tipo de investimento com o objetivo de explicar essas flutuações, tá? Esses modelinhos ajudam a esclarecer as seguintes perguntas. Por que o investimento é negativamente relacionado com a taxa de juros? O que faz com que a função investimento se desloque? E por que o investimento aumenta durante períodos de superaquecimento da atividade econômica
e diminui durante as crises ou período de recessão. Tá? Para os Estados Unidos, a maior parte da despesa com investimento, mais ou menos 3/4 do total, é capital fixo privado. Privado significa que esses bens de investimento são comprados por empresas para uso em produção futura. E capital fixo significa que esse tipo de despesa vai permanecer instalado durante algum tempo, né? Caso oposto ao investimento em estoque, por exemplo, que é utilizado e vendido dentro de um curto intervalo de tempo. Então, capital fixo difere dos estoques porque ele permanece na empresa durante um prazo relativamente longo. Ok? O investimento em capital fixo privado inclui todas as coisas, de mobiliário, de escritório, fábrica, passando por computadores, veículo, empresa, galpão, qualquer tipo de maquinário, uma empresa que produz cerveja, tem lá a máquina para tampar a garrafinha com a chapinha. Aquilo ali é um maquinário que é considerado um investimento que a firma realizou para aumentar a produção dela. Tá? Então, o modelinho neoclássico aí de investimento examina os benefícios e custos em que as empresas incorrem para conservar seus bens de capital. Ele mostra de que maneira o nível de investimento, né, o incremento ao estoque de capital vai se relacionar com o produto marginal do capital, com a taxa de juros, com a legislação tributária que afeta as empresas. Esse ponto do Mankey aqui sobre legislação tributária é muito interessante. Já vamos ver como é que se aplica aí. Então, para desenvolver esse modelinho, vamos imaginar que existem dois tipos de empresas. Tá? As empresas de produção, que vão produzir de fato bens e serviços utilizando o capital que elas arrendam. Então, essas empresas de produção arrendam capital, o capital não é delas. Tá? E a gente tem empresas de arrendamento, que vão realizar todo o investimento na economia, ou seja, elas vão comprar capital e vão alugar para as empresas de produção. Então, as empresas de produção não são detentoras do capital, elas estão apenas pegando aquele capital emprestado. Tá? A empresa de produção vai decidir a quantidade de capital que ela vai alugar, comparando o custo e o benefício de cada unidade de capital. Ou seja, ela aluga capital a um custo R e vai vender o seu produto ao preço P. Então, o custo ou o preço real de uma unidade de capital a ser alugado por esse tipo de empresa é R sobre P. Tá? O benefício de uma unidade de capital é, como sabemos, a produtividade marginal do capital. Né? Uma unidade vai ser uma unidade adicional de produto gerada a partir de uma unidade adicional de capital, né? Derivada do Y em relação a K. Quando a gente tem concorrência perfeita, o capital de equilíbrio vai ser decorrente dessa seguinte condição. Então, a produtividade marginal do capital vai ter que ser igual ao preço do capital, ok? O custo do capital. Produto marginal é igual ao custo marginal. Graficamente, então, o que a gente vai ter vai ser isso daqui. Que a gente tem uma oferta de capital, esse estoque de capital é fixo, está dado para mim dentro da economia, e a gente tem uma curva de demanda por capital, que é igual à produtividade marginal do capital. Ok? Nota que eu não estou relacionando ainda taxa de juros aqui nesse esquema. Ok? Vamos supor que a gente tem uma Cobb Douglas, tá? E que a função de produção seja dada por isso daqui. A produtividade marginal do capital vai ser derivada disso com relação a K. Ou seja, alfa A, L sobre K, 1 menos alfa. A condição de equilíbrio. Produtividade marginal do capital é igual a R sobre P. Vai gerar o seguinte. Então, R sobre P vai ser igual à produtividade marginal do capital. Daqui a gente observa o seguinte. Quanto mais baixo o estoque de capital, quanto menor esse camaradazinho aqui, mais alto o preço real do aluguel do capital. Então, se K cai,
Esse camarada aqui aumenta. Quanto maior a quantidade de mão de obra empregada, se o L for grande, mais alto vai ser o preço real do aluguel do capital. Maior vai ser esse camaradazinho aqui. Se a gente tem uma tecnologia melhor, se o meu A é mais elevado, o preço real do aluguel do capital também vai ser mais elevado. Ok? Se a gente passar o K para o lado de cá, a gente vai ter o estoque de capital dessa economia. Tá? Vai ser dado por isso daqui. A empresa arrendadora, ela vai agir como uma locadora de carros. Eu vou comprar o carro e vou alugar para terceiro, por exemplo. Tá? A empresa, então, ela vai adquirir o capital e vai alugar para as empresas de produção. Tá? O benefício da aquisição é o lucro obtido com o arrendamento do capital para as empresas de produção. Ou seja, a empresa arrendadora vai receber o preço do capital, R sobre P, para cada unidade de capital que ela possui e aluga para terceiros. Tá? Para cada período de tempo durante o qual ela aluga uma unidade de capital, a empresa de arrendamento vai arcar com 3 custos. Primeiro, ela vai arcar com juros, tá? Ou custo de oportunidade para adquirir capital no montante de I, P de K. Então aqui é o preço do capital vezes a taxa de juros. Isso daqui é o que ela está pagando aqui de custo de oportunidade. Tá? Ela vai arcar com a desvalorização do capital no montante de delta PK. Se o preço do capital está caindo, ela está perdendo dinheiro. Ok? Então ela arca com essa desvalorização de capital. Se esse valor for positivo, o capital também pode se valorizar, tá? E esse delta PK aqui vai ser positivo. E ela também arca com a depreciação do capital. O capital também está se depreciando, ela vai perder quanto com a depreciação? O preço do bem de capital vezes o delta. Tá? Então o custo total do aluguel de capital vai ser dado por isso daqui. O custo do capital vai ser igual o que ela paga de juros, a desvalorização do capital, tá? E a depreciação do capital. Ok? Se a gente dividir, vou colocar o PK aqui em evidência, PK vezes Y menos delta PK mais delta. Então isso aqui é o custo do capital para a empresa. Tá? Por exemplo, uma empresa compra automóveis por 30 mil dólares cada automóvel, tá? E vai alugar ele. A empresa arca com uma taxa de juros correspondente a 10% ao ano. O custo, então, de juros vai ser o quê? I vezes o preço do capital, que é 3 mil por ano, para cada automóvel de propriedade da empresa. Então, para cada automóvel, ela vai gastar de juros 10% de 3 mil dólares por ano. Tá? O preço do automóvel aumenta 6% ao ano, de modo que, excluindo-se a depreciação, a empresa ofere ganho de capital de delta PK igual a 1.800 por ano, 6% dos 3.000, tá? 1.800 por ano. E a depreciação dos automóveis é de 20% ao ano, então delta PK vai ser igual a 6.000 por ano. O custo de capital vai ser, então, o quanto essa empresa está gastando com juros, tá? O quanto o capital está se valorizando, tá? No caso aqui o delta PK é positivo, então o custo de capital está caindo, tá? E ela paga também 6 mil dólares de depreciação. Então o custo do capital é 7.200, tá? Desses 30 mil que a empresa adquire adquire de capital, 7.200 é um custo gerado aqui por adquirir esse capital. Tá?
Esse é o custo de capital para se manter um automóvel em estoque ao longo de um ano. Então, para eu manter esse automóvel de 30 mil dólares, eu vou ter que pagar por ano 3 mil de juros, custo de oportunidade, tá? Eu consigo vender ele aqui um pouquinho melhor, lá na frente, tá? E eu também vou pagar a depreciação de 6 mil, 7.200 por ano, por automóvel, ok? Esse é o custo do capital para essa empresa. Então, o custo do capital vai ser dado por isso daqui. Notem o seguinte, se a taxa de crescimento do preço do bem de capital é semelhante à taxa de crescimento dos demais bens da economia, então delta PK sobre PK vai ser igual a π, a inflação, nível de inflação, tá? Ou seja, o custo do capital vai ser isso daqui. Isso daqui, taxa nominal de juros menos a inflação, a gente sabe que é igual a taxa real. Então, o custo do capital vai ser preço do bem de capital, R mais delta, tá? Taxa real de juros mais a depreciação. Por fim, o custo real do capital, tá? Isso aqui é um custo nominal. O custo real do capital vai depender do seu preço com relação aos demais bens da economia, ou seja, o preço relativo do capital. Tá? Se eu pensar em custo real, esse aqui eu tenho que considerar aqui o preço relativo desse capital. A gente viu que para cada unidade de capital, a empresa arrendadora vai receber a receita RP e arca com o custo PK sobre P menos que multiplica R mais delta. Tá? Então, o lucro real dessa empresa, por unidade de capital, vai ser dado por a receita menos o custo de capital. Como a produtividade marginal do capital é igual a R sobre P, então o lucro real vai ser igual a produtividade marginal do capital menos o custo do capital. Então, para a empresa investir, tá, o lucro dela tem que ser maior do que zero. Se o lucro aqui é maior do que zero, a produtividade marginal do capital tem que ser maior do que o custo do capital. Tá? Então, a variação no estoque de capital, tá? Eu vou investir, essa variação vai ser positiva, sempre que, isso aqui também é chamado de investimento líquido, tá? Vai depender sempre dessa diferençazinha entre o produto marginal do capital e o custo do capital. Se o produto marginal do capital for maior do que o custo de capital, as empresas consideram lucrativo aumentar os estoques de capital. O investimento líquido vai ser positivo. Tá? Se o produto marginal do capital está abaixo do custo de capital, então as empresas deixam, não vale a pena comprar aquele se o custo para manter aquele carro é maior do que a receita que ele vai me gerar, tá? Então não vou investir, o investimento líquido vai ser negativo. Tá? Como é que eu vou deixar que esse estoque de capital diminua? O simples fato da depreciação incorrer nesse capital já está reduzindo o estoque de capital. Tá? Então, se eu não fizer nada, o fato dele se depreciar vai reduzir aí o investimento líquido do capital. Tá? Então, se a produtividade marginal do capital for maior do que o custo de capital, o investimento líquido vai ser maior do que zero. Se ela for menor, o investimento líquido vai ser menor do que zero. Por definição, o investimento agregado vai ser o investimento líquido mais a depreciação do capital. Tá? Então, preciso repor essa depreciação aqui. O meu investimento é igual ao investimento líquido mais a depreciação do capital. Quando a gente coloca essa carinha para função de investimento, o que passa a acontecer aqui? A taxa de juros ela passa a influenciar negativamente o investimento. Tá?
Então o investimento vai responder negativamente à taxa de juros. Então, qual é a ideia? A ideia é bem básica aí, mas qual é o ponto do Mankio? Ele está construindo um modelozinho teórico, tá? Para explicar por que essa taxa de juros influencia negativamente o investimento, tá? Se investimento e taxa de juros são negativamente correlacionados, a função de investimento vai ser decrescente, tá? Se maior é a taxa de juros, menor vai ser o nível de investimento. A taxa de juros baixa vai me gerar um alto nível de investimento. E o que vai deslocar essa função de investimento aqui para fora? Se a gente rearrumar aquela funçãozinha do investimento, tá? Isso daqui vai ser um componente linear, tá? E menos pk sobre p vai ser o coeficiente angular, tá? Então qualquer alteração aqui nesses componentes vai deslocar a minha curva de investimento, tá? Um aumento aqui na produtividade marginal do capital, por exemplo, vai deslocar para fora essa curva de investimento, ok? Quando eu aumento esse cara, o meu coeficiente angular aqui ele se desloca para cima, ok? Aumentou a produtividade marginal, o coeficiente angular se desloca, coeficiente linear, perdão, se desloca para cima e a minha função de investimento pula para fora aqui, ok? No longo prazo, o investimento líquido vai ser zero. Se ele é zero, o que acontece? A produtividade marginal do capital tem que ser igual ao custo do capital, né? Então, no longo prazo, o produto marginal do capital... Perdão, pessoal, tá tarde da noite aqui, tô cansado. O produto marginal do capital se iguala ao custo real, né? A velocidade de ajuste em direção ao estado estacionário vai depender do quê? Da rapidez com que as empresas vão ajustando seu estoque de capital, o que por sua vez vai depender do custo inerente a construir, entregar e instalar capital novo. Tá? Então, a construção, entrega e instalação de capital novo é que vai determinar essa trajetória. A velocidade com que isso é feito é que vai determinar aí a transição para o estado estacionário, ok? Impostos e investimento. Imposto de renda da pessoa jurídica aí, por exemplo, né? Pessoas jurídicas são as firmas, tá? Se o efeito depende de como a lei define lucro, o efeito, né, do imposto de renda sobre a pessoa jurídica vai depender de como o governo tributa as empresas. Tá? Se, por exemplo, o lucro é igual ao preço do aluguel de capital menos o custo de capital, o imposto de renda vai ser dado por isso daqui, tal, né, uma alíquota, que multiplica a produtividade marginal do capital menos o custo real do capital. Tá? Isso daqui vai ser o meu ganho de capital, ganho com o capital, e eu vou cobrar uma tributação em cima desse ganho com capital aqui. Tá? Se o governo resolve aliviar a depreciação, poxa, eu estou pagando já a depreciação, por que eu tenho que pagar imposto em cima de depreciação, né? Se o governo resolve aliviar aí a depreciação, o montante do imposto vai ser dado por isso daqui. Se ele quer descontar a inflação, tá? Então provavelmente a gente vai ter algo desse tipo aqui. Tá? Produtividade marginal do capital menos o preço do capital, taxa de juros, mais o deltazinho aqui da depreciação. Tá? Independente dessas três coisas, tá? A depreciação, da tributação completa aqui, ou do caso da inflação,
a gente vê aqui que a produtividade marginal do capital sempre está entrando aqui nesses três esqueminhas, tá? Então, sempre que a produtividade marginal do capital aumentar, você vai estar pagando um imposto maior sobre esse aumento aqui da produtividade marginal do capital. Tá? Isso aí torna a tributação, então gera aí um desestímulo ao investimento. Tá? Se a gente aumenta a produtividade marginal do capital, você vai pagar mais imposto. Tá? Então, para que a gente vai tentar aumentar essa produtividade marginal do capital para pagar mais imposto? Né? O que acontece aí é que esse imposto sempre está caindo sobre essa produtividade marginal do capital. Tá? Ou seja, um imposto ele vai gerar um desincentivo aí ao investimento. O investimento ele responde positivamente à taxa de juros, negativamente à taxa de juros, perdão, e ele também vai responder negativamente a essa alíquota aqui. Okay? Outro ponto do Mankio crédito fiscal para os investimentos. Vou reduzir os impostos cobrados de uma empresa em um determinado montante para cada unidade de moeda corrente gasta com bens de capital. Tá? O que é isso então? O governo está dando crédito para o investimento. Tá? Não vou cobrar imposto se a empresa estiver investindo. Esse mecanismo acaba por reduzir o preço efetivo de cada unidade de compra de capital. PK, no final das contas, está caindo, está ficando mais barato adquirir capital por conta desse incentivo do governo. Como ΔK é igual à produtividade marginal do capital menos o custo real do capital, se esse camarada aqui está caindo, tá? Isso aqui é negativo, esse ΔK aqui está crescendo. Então, o crédito acaba gerando um estímulo ao investimento. Ok? Outra teoria bastante interessante aí sobre a questão do investimento é a teoria do Q de Tobin. Tá? O James Tobin foi o Nobel de 1981. Qual a ideia dele? Né? Ele falou, olha, vamos analisar o investimento, mas vamos olhar para o mercado de ações. Né? O Tobin dizia o seguinte, né? Os preços das ações eles tendem a ser altos quando o preço da ação está valorizado, está lá em cima, quando as empresas têm muitas oportunidades de investimento lucrativo, uma vez que essas oportunidades de lucro significam uma renda futura mais alta para os acionistas. Então, os preços das ações vão refletir os incentivos para investir. Tá? Então, o Tobin propôs a seguinte expressãozinha aí, né? O Q de Tobin aí que a gente chama é igual ao valor de mercado do capital instalado dividido pelo custo de reposição do capital instalado. Tá? Pode imaginar aí no caso do carro, aqueles 30 mil dividido por 7.200. Tá? Isso significa que esse valor era maior do que 1. Tá? 30 é maior do que 30 é bem maior do que 7, então vai ser maior do que 1. Tá? O que seria positivo e valeria a pena para a empresa investir. Tá? Então, o numerador do Q de Tobin é o valor do capital da economia. Ele é determinado pelo mercado de ações. Tá? O denominador vai ser o preço desse capital caso ele fosse adquirido hoje. Então, se o Q é maior do que 1, o mercado está valorizando o estoque de capital em mais do que o seu custo de reposição. Nesse caso, o investimento líquido seria positivo. Se o Q for menor do que 1, o que acontece? O custo de reposição do capital
é superior ao valor atribuído pelo mercado. Os executivos não iriam repor o valor do capital conforme ele fosse desgastando, e isso teria ΔK menor do que 1, investimento líquido negativo, menor do que 0, perdão. Ok? O modelo neoclássico de investimento observa só custos e benefícios atrelados ao capital. Já a teoria do Tobin enfatiza que as decisões sobre investimentos dependem não somente das políticas econômicas no presente, mas também das políticas esperadas para prevalecer no futuro. Então existe um componente aí, a ideia do que é de Tobin, ela carrega aí um elemento expectacional que está associado às expectativas, tá? O valor de mercado aqui, ele está trazendo a ideia das expectativas aqui, tá? Não é o que a gente viu lá no exemplo neoclássico, onde o valor de mercado do carro já era 30 mil, tá? Então tem um componente aí de expectativa, quanto vai estar valendo aquele carro lá na frente. Se, por exemplo, existe a possibilidade de se o governo afirma que lá na frente ele vai fazer uma política de subsídio para o carro, para as locadoras de carro, o que vai acontecer? O preço do capital cai, tá? Os agentes incorporam isso, e aí o que tenderia a acontecer? O preço, o valor de mercado da Localiza, por exemplo, tenderia a subir, porque de Tobin seria positivo, haveria um investimento líquido aí, tá? Mais ou menos essa a ideia. Aqui o Mankiw tenta colocar aí o PIB contra o preço das ações, né? Acho que é o Dow Jones que ele usa, de Dow Jones Industrial, 1970 até 2011, tá? A gente vê aí que de fato existe uma correlaçãozinha positiva, tá? Aqui eu peguei os dados do PIB e do Bovespa, que fica mais fácil a gente ver, tá? Quando o PIB cai acentuadamente, o que acontece? O Bovespa vem acompanhando. Subiu, subiu. Teve uma quedazinha aqui os dois, de um ponto para cá. Subiu, ele descolou aqui um pouco, tá? PIB subiu, voltou a subir. Mercado de ações aí, o Ibovespa vai acompanhando. Então, provavelmente a gente vê que existe uma correlação positiva aqui entre esses dois, tá? O mercado de ações como indicador econômico. A gente vê aí que variações do mercado muitas vezes vão refletir variações do PIB real. Então, esse futuro, por exemplo, do Ibovespa, né, o índice de contrato futuro do Ibovespa, ele acompanha uma coisa extremamente importante aí, quando o governo externaliza aí o PIB, por exemplo, tá? Quando o governo divulga aí o PIB dele, é extremamente importante, tanto as projeções quanto o valor real. As estatísticas são mais defasadas, mas as previsões do governo são extremamente importantes aí para o comportamento, por exemplo, do contrato futuro do Bovespa, tá? Então, sempre que o mercado de ações enfrenta um declínio substancial, a gente tem motivo aí para temer a aproximação de uma recessão. Se as ações estão caindo muito, elas estão refletindo aí provavelmente uma recessão lá na frente, tá? Por que esses dois camaradas vão caminhar juntos? Primeiro, a justificativa embasada no que é de Tobin e no modelo oferta e demanda agregada. Uma queda no que significa uma queda no investimento líquido, que vai jogar o investimento para baixo. O investimento é um componente da demanda agregada. Se a minha demanda agregada está caindo, então meu produto também vai dar uma caída,
tá? Se o mercado de ações for bem desenvolvido, tá? Uma queda aqui no que de Tobin vai acabar de gerar uma queda no consumo. As famílias estão tendo menos, elas estão investindo menos lá na frente, elas vão consumir menos, tá? Se, por exemplo, além disso, né, se elas sabem que vão consumir menos lá na frente, elas vão poupar mais, tá? E vão reduzir seu consumo, tá? E se bastante gente adquire uma fração boa aqui de consumo por conta de investimentos em bolsa, por exemplo, tá? O que acontece? Essa queda no Kia também vai gerar uma queda no consumo corrente. Vai jogar a demanda para baixo e vai jogar a oferta, a produção aí para baixo também. A gente tem aí... já está com 40 minutos, vou encerrar. Vou quebrar essa aula em 2. Tá. Em 27 slides, são 45. Então vou encerrar aqui, pessoal, para não ficar muito extenso. Tá? Depois eu discuto isso aqui.